para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Por enquanto até aqui. Pai, nós te louvamos e te exaltamos. Te agradecemos, a Deus, a beleza, Senhor, da tua santidade. Tu és, Pai querido, em Deus, poder. Eis aqui, Senhor, o teu povo. Eis aqui, Senhor, a tua igreja. Fala comigo nessa noite com todos quanto adentraram na tua casa. Que o teu Espírito, Senhor, tenha plena liberdade essa de agir no teu querer, assim como no teu efetuar, Senhor. Que a tua palavra, sabemos, Pai, Senhor, que o Senhor é poderoso, Senhor, para fazer abundantemente mais, além do que pedimos, pensamos, segundo o teu poder que em nós opera. Se apraz, Senhor, das nossas vidas, ainda mais, Senhor, nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Queridos, nós vemos aqui um texto da palavra de Deus, em que o capítulo 17 do Evangelho de Mateus vai nos falar acerca de muitas coisas. E é interessante que o capítulo 17, em seus primeiros versículos, Jesus vai se transfigurar diante dos seus discípulos. Então, depois da transfiguração, Jesus desce do monte. Depois da transfiguração, Jesus desce do monte. E ao descer do monte, ele vai se encontrar com uma multidão. E diante desta multidão, um pai que está desesperado. O pai que está desesperado, os discípulos que estavam frustrados, e um jovem que vivia oprimido por demônios. A partir deste momento, Jesus vai ensinar algo extraordinário. Jesus vai ensinar algo sobre fé, sobre fé, sobre sofrimento, humildade e falar acerca da sua identidade como filho de Deus. Capítulo 17, versículo 14, nós iremos falar sobre a fé que vence, a graça que sustenta e o reino que transforma. Capítulo 17, versículo 14 em diante, vai nos apontar uma fé que vence, uma graça que sustenta e um reino que transforma. Versículo 14 vai nos declarar assim: e quando chegaram ao pé do monte, e quando chegaram, a multidão aproximou-se-lhe, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo, ele desce do monte e uma multidão se aproxima. E aproxima-se um pai, um homem que vai se ajoelhar diante de Jesus. E ajoelhando-se diante de Jesus, reconhece que somente Cristo, somente o Senhor podia resolver a sua situação. E isso é interessante, porque a verdadeira fé nos leva a buscar a Jesus em primeiro lugar. Mas nós veremos algo interessante dentro desse texto, porque Jesus desce do monte, depois de um período de glória, depois de um período de transfiguração. Quando ele desce, uma multidão está lá, o esperando. Não somente uma multidão, mas um homem, um pai com um filho
que estava desesperado. Versículo 15, ele vai declarar assim, quando ele se ajoelha diante de Jesus, ele vai dizer: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Mateus vai escrever dizendo que este homem vai dizer: tem misericórdia do meu filho, que é lunático e que por muitas vezes é lançado na água e no fogo. Porém, quando Marcos escreve, Marcos vai nos mostrar detalhes que Mateus não vai expor. Quando Marcos vai descrever o mesmo texto, Jesus vai perguntar para o pai do menino: quanto tempo que lhe sucede isto? Há quanto tempo que acontece essa situação? E o pai do menino vai dizer: há muito tempo, desde a sua juventude. Então, em Marcos capítulo 9, do versículo 14 ao 29, Marcos vai expor essa mesma situação. Porém, o que vai nos mostrar é algo muito extraordinário. Isso porque Jesus vai perguntar ao Pai: desde quando acontece isso? Ele vai dizer: desde a sua mocidade, desde a sua infância. E aqui nos remete a algo muito importante. O Pai vai buscar, o Pai vai mostrar que antes de Jesus descer, ele levou a situação aos discípulos. Os discípulos então não conseguem expulsar o demônio. Os discípulos não conseguem resolver aquela situação que acontecia desde já há muito tempo. Jesus vai descer, os discípulos estão frustrados, porque não conseguiram resolver a situação de um pai que estava desesperado e que foram até os discípulos. Ou seja, este homem trouxe essa situação aos discípulos e eles não puderam curar. Isso nos aponta algo interessante. Havia uma multidão, mas esse homem leva esse jovem aos discípulos, ou seja, aos teus discípulos. Ele vai dizer: eu trouxe aos teus discípulos, e os teus discípulos não puderam curá-lo. Então isso nos aponta que eles eram discípulos, mas ainda faltava algo, ainda faltava uma experiência, ainda faltava uma instrução, ainda faltava uma direção, ainda faltava um ensinamento. Eles eram discípulos. O homem vai dizer: eu trouxe aos teus discípulos. Aos teus discípulos que apontava para Jesus. Eu trouxe aos teus discípulos. Porém, os seus discípulos não conseguiram, não puderam curá-lo. E aí Marcos vai dizer, no Evangelho de Marcos, o mesmo texto, Jesus vai perguntar ao pai do menino: há quanto tempo sucede isso? Ele vai dizer: desde a sua infância. E isso é de suma importância, porque a situação que aquele homem estava vivendo já fazia muito tempo, desde a sua infância. Ou seja, a situação foi se agravando cada vez mais. A situação foi tomando proporções piores cada vez mais. Ou seja, a situação estava grande.
mas não começou grande. A situação estava de uma forma tamanha, mas não começou daquele jeito. Já havia muito tempo em que a situação estava acontecendo. Isso porque se passou-se muito tempo, se passou-se muitos dias, a situação foi tomando circunstâncias avassaladoras, mas não foi remediada de imediato. E então Jesus vai expor, dizendo: olha, a situação estava acontecendo, já fazia-se muito tempo. Por muito tempo, aquele pai pôde esconder a situação que ele estava vivendo dentro da sua casa. Por muito tempo, aquele homem estava escondendo a situação que ele estava vivendo dentro da sua casa, porque enquanto estava dentro de casa, a situação acontecia, mas as pessoas não percebiam. Mas agora, aonde quer que ele fosse, havia uma manifestação, e o menino era lançado no fogo, e o menino era lançado na água, ou seja, agora ele não podia mais esconder aquilo que por muito tempo ele escondeu dentro de casa. Porque em qualquer lugar agora, o texto vai dizer, em qualquer lugar havia uma manifestação. Então, em qualquer lugar havia uma manifestação. Porém, no versículo 15, ele vai dizer: Senhor, tem misericórdia do meu filho que é lunático e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Os discípulos precisam estar preparados em todo o tempo. Para situações que muitas das vezes sobrevêm, o discípulo precisa estar preparado. Aí, versículo 15, ele apresenta Jesus, dizendo a situação. Versículo 16, ele vai mostrar que os discípulos não podiam curar. Versículo 16, ele vai reclamar com Jesus. Ele vai falar dos discípulos para Jesus, dizendo: eu trouxe aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Ou seja, eu trouxe aos teus discípulos. O pai vai expor a dor, o menino sofria profundamente. Mas o versículo 16, ele vai dizer: eu trouxe aos seus discípulos e eles não puderam curá-lo. Os discípulos falharam onde deveriam vencer. Os discípulos falharam aonde eles deveriam vencer. Ou seja, sem a dependência de Deus, ou sem a dependência de Cristo, os nossos esforços serão inúteis. Isso porque Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Sem depender dele, sem estar ligado a ele, nada podereis fazer. Eram discípulos, mas ainda faltava algo para eles. Isso Jesus vai ensinar no decorrer da sua ministração, ou no decorrer da circunstância. Trouxe aos seus discípulos e os discípulos não puderam curá-lo. Não puderam curá-lo, isso porque não foi por causa dos discípulos. Isso é porque a situação que esse homem estava vivendo, que esse jovem estava vivendo, já fazia-se muito tempo. Ou seja, era uma situação mais agravante. Essa é uma situação mais delicada, em que se arrastava por muito tempo. Não era somente por causa dos discípulos. O homem vai dizer: os seus discípulos não puderam curá-lo. Aí Marcos vai dizer:
que quando ele diz isso, Jesus pergunta para ele há quanto tempo sucede isso. E ele vai dizer, desde a sua infância. Então não era apenas por causa do discípulo, é porque aquele homem via maquiando ou vinha escondendo a situação por muito tempo. Ou seja, ele vinha escondendo uma situação por muito tempo. Existem situações que não se precisa esperar que algo pior aconteça. Existem situações que devem ser tratadas de imediato. Jesus disse, há quanto tempo acontece isso? Ele diz, desde a infância. Ou seja, ele não tratou no nascedouro, ele deixou os anos se passarem, ele deixou dias se passarem. Existem situações que precisam ser tratadas de imediato, para não crescer, para não criar raiz, para não se criar um casco, para não criar algo mais volumoso dentro da situação. Não é preciso que seja tratado de imediato. Existe situação que se não pode deixar para o outro dia, precisa ser tratada de imediato. Por isso Jesus pergunta para o pai do menino, há quanto tempo acontece isso? Isso porque Jesus estava mostrando para aquele homem, dos discípulos, eu vou tratar com eles daqui a pouco, mas há quanto tempo acontece isso? Ou seja, há quanto tempo está acontecendo isso? Existem pessoas que estão levando situações na vida por muito tempo, situações em que muitas das vezes precisava tomar uma posição, se arrepender, colocar a vida no altar, acertar a vida com Deus, mas ela vai se levando por muito tempo, mas vai haver um momento em que não há como mais esconder. Esse pai do menino não havia mais como esconder a situação, porque aonde ele ia, havia uma manifestação. Ele não sabia se seria no fogo, se seria na água, mas acontecia, porque agora ele não podia mais esconder. Quando era pequeno, ele ainda conseguia. Quando era pequeno dentro de casa, ainda conseguia maquiar a situação. Mas chegou um tempo em que não tinha como mais esconder. Ou seja, muitas pessoas, elas vão maquiando situações na sua vida que precisavam ser tratadas de imediato, mas isso vai tomando um volume que chega a um ponto que não haverá mais como maquiar ou como esconder. Mas Jesus veio para trazer uma solução, para dizer que seria o último grito na vida daquele homem, na vida daquela criança, na vida daquele jovem. Seria o último grito em que o inferno cairia, as cadeias seriam quebradas e haveria libertação sobre a vida dele. O último grito ele daria. Versículo 17 nos declara assim: Jesus respondendo disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando sofrerei? E até quando sofrereis? Trazei-no aqui. Ó geração incrédula e perversa. Jesus repreende a incredulidade presente. Jesus, ele repreende a incredulidade presente. Ó geração incrédula e perversa. Isso não foi apenas para aquele dia, isso continua para os nossos dias atuais. Ó geração incrédula e perversa. Ou seja, incrédula e perversa. Ele vai repreender a incredulidade presente. A incredulidade, falta de fé, falta de temor, falta de buscar a Deus, falta de buscar a palavra, falta de acreditar em um Deus absoluto que reina e governa sobre todas as coisas, que tem o controle de tudo em suas mãos. Jesus repreende a incredulidade presente, porque o poder de Cristo, ele é maior
O poder de Cristo, ele é maior do que qualquer mal, do que qualquer força demoníaca. O poder de Cristo é maior do que tudo isso. Porém, havia uma incredulidade. Ele vai dizer: até quando estarei convosco? E até quando sofrereis? Trazei-no aqui. Até quando estarei convosco? E até quando sofrereis? Isso porque eles precisavam de fé para vencer. Fé para vencer. Então, eles tinham que entender e aprender que eles precisavam de fé para vencer, de graça para ser sustentado e do reino para ser transformado. Então, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vocês irão sofrer? Sofrer porque falta de fé, sofrer porque incredulidade, sofrer porque não acreditavam que poderiam ser curados, transformados e libertos. E Jesus então declara: trazei-no aqui. Versículo 18. Ele vai declarar: e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Ou seja, desde aquela hora o menino sarou. O poder de Jesus é poderoso sobre todo o mal, sobre toda a cadeia, sobre toda a corrente. Ou seja, ele repreendeu o demônio que saiu dele, saiu do menino, e desde aquela hora o menino sarou. Ou seja, não importa se foi desde a infância, estava diante de Jesus, que tem todo o poder, que tem toda a glória, que tem todo o domínio, que tem toda a autoridade. Quando está diante de Jesus, o demônio saiu dele. Ou seja, Marcos vai declarar que o menino ficou espumando, o menino ficou agitado. Ou seja, não se agitou diante dos discípulos, mas se agitou diante de Jesus, que tem todo o poder. O que eu quero dizer a você é que Jesus tem todo o poder para trazer libertação, para trazer cura, para trazer restauração, para trazer restituição. O dia daquele menino foi transformado, ou seja, o demônio saiu dele, e na mesma hora o menino sarou, porque quem agora chegou era maior do que os demônios, era maior do que todas as coisas. Foi Jesus. O inferno não suportou a presença extraordinária de Jesus. O menino deu o último grito de libertação, de dor, de opressão, de opróbrio, de cadeias. Foi o último grito em que agora chegou um tempo novo para a vida dele. Louvado seja o Senhor, nosso Deus. Aí o menino é liberto. O menino é liberto. O menino vai ser tocado de forma extraordinária. Mas os discípulos vão ficar curiosos. E aí, os discípulos vão ficar curiosos, versículo 19. Então os discípulos se aproximaram de Jesus. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não podemos expulsá-los? Os discípulos vão perguntar a Jesus, em particular, por que nós não podemos expulsá-lo? Porque nós não podemos expulsá-los. Os discípulos reconheceram que fracassaram aonde deveriam vencer. Mas eles são discípulos, eles estão no período de aprendizado, eles estão no período de aprender. E então eles vão chamar Jesus em particular e vai dizer: por que nós não podemos expulsá-los, ou por que nós fracassamos?
E aí o que eles buscam? Eles buscam aprender. O servo de Deus devem aprender com os seus erros. Os discípulos devem aprender com os seus erros e buscar aprender. Eles vão perguntar a Jesus por que nós não podemos expulsá-los. Perguntaram a Jesus em particular, por que nós não podemos expulsá-los? Ou seja, um pai que chegou diante dos discípulos, os discípulos não puderam resolver. Jesus desce do monte da transfiguração, onde manifestou-se uma glória extraordinária. O pai vai dizer, eu trouxe aos seus discípulos, e os teus discípulos não conseguiram curá-lo. Isso por causa de tudo que já reconhecia, sabia, mas diante de Jesus tudo é diferente. Diante de Jesus tudo é extraordinário. Os discípulos podem frustrar muitas das vezes. Os discípulos podem frustrar muitas das vezes. Somos discípulos e muitas das vezes podemos frustrar alguém. Mas Jesus não. Jesus não frustra ninguém. Aquele que é Senhor não frustra ninguém. Ele disse, eu trouxe aos seus discípulos e os teus discípulos não puderam curá-lo. Porque quando se colocou a fé nos discípulos, os discípulos decepcionaram. Mas quando a fé é colocada verdadeiramente em Jesus, o sobrenatural acontece. O que eu quero dizer a você, muitas das vezes pessoas estão frustradas com discípulos. Pessoas estão frustradas com discípulos. Existem muitas pessoas caminhando porque estão frustradas com discípulos. Estão frustradas com obreiros, estão frustradas com pastores, estão frustradas com pregadores, estão frustradas com discípulos. Mas eu quero dizer a você, quando nós olhamos para Ele, que é autor e consumador da fé, não haverá frustração jamais, porque Ele é o autor e consumador da fé. Jesus, quando olhamos para Ele, Ele não nos frustrará jamais. Mas existem muitas pessoas frustradas com os discípulos e esqueceram que os discípulos são limitados. O poder emana somente de Jesus. Muitas das vezes o discípulo não vai poder resolver o seu problema, mas eu quero dizer a você, Jesus pode todas as coisas, Ele é o Deus do impossível. O discípulo é ilimitado, Jesus é ilimitado. O discípulo não tem poder, Jesus tem todo o poder. O discípulo está aprendendo, Jesus é o mestre por excelência. O discípulo está caminhando, o discípulo está ainda aprendendo muitas coisas. Jesus tem todo o poder e domínio sobre todas as coisas. Versículo 20. Jesus lhe disse, os discípulos fazem uma pergunta, e aí Jesus vai lhe responder. E Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Jesus vai dizer aos discípulos que a sua fé era pequena. Jesus vai ensinar aos discípulos que a fé genuína, que uma fé genuína, ainda que pequena, pode realizar muitas coisas. Grandes coisas, muitas coisas podem ser realizadas se essa fé estiver firmada somente no Senhor nosso Deus. Então Jesus vai mostrar aos discípulos dizendo, por causa da vossa pequena fé. Ou seja, não aconteceu porque ainda havia incredulidade. Não aconteceu não porque a fé era pequena, é porque havia uma incredulidade, havia um questionamento se iria acontecer ou não. Ou seja, não havia convicção, não havia certeza. A fé não pode haver dúvida, a fé é convicção, a fé é certeza, a fé é perseverança, a fé é confiança. Ou seja, Jesus vai dizer, por causa da vossa pequena fé. Ou seja, vocês falharam
não foi por causa de vocês não exercerem, foi por causa da pequena fé. Porque se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês declaram e as coisas começam a acontecer. O natural começa a ser sobrenatural, ainda que seja uma pequena fé, mas esta fé tem que estar verdadeiramente em Deus e na sua palavra. E aí, ou seja, ele vai declarar aos discípulos que não é o tamanho da fé, mas no Deus em quem confiamos. Não é o tamanho da fé que temos, mas é o tamanho da fé no Deus em quem nós confiamos. Aí o versículo 21, ele vai declarar dizendo: mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e jejum. Ou seja, mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e jejum. Ou seja, a batalha espiritual exige, ele vai mostrar para os discípulos que a batalha espiritual, ela vai exigir oração, ela vai exigir jejum, ela vai exigir dependência, ela vai exigir vida com Deus, ela vai exigir confiança, ou seja, ela vai exigir de nós isso. Batalha espiritual vai exigir vida de oração, dependência de Deus, jejum, para enfrentar situações em que aquela situação se arrastava por muito tempo. Jesus estava dizendo, quando o pai do menino disse, isso acontece desde a sua infância, ou seja, já fazia muito tempo, era uma casta, eram muitos, era uma situação que já tinha um volume maior, que exigia uma preparação muito maior de libertação e de cura. Mas Jesus está ensinando os discípulos, e como os discípulos de Jesus, nós precisamos estar preparados todos os dias para enfrentar talvez situações assim, de pessoas que estão vivendo situações enclausuradas, de aprisionamento espiritual de longos anos na sua vida, e que muitas das vezes vai exigir uma caminhada nossa de dependência de Deus, de vida de oração, de jejum, de vida no altar, de comprometimento com Deus todos os dias. Então, a batalha espiritual vai exigir oração, dependência de Deus. As vitórias espirituais, elas são conquistadas na comunhão com Deus. Vitórias espirituais são conquistadas na comunhão com Deus. Ele desce do monte, de um lugar de comunhão, de manifestação da glória, e aí as vitórias espirituais começam a acontecer. Versículo 22, olha aí, estamos encerrando, nos diz assim: Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muitos. Depois de um grande ensinamento, Jesus vai anunciar aos discípulos a sua morte